Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em nosso canal, uma videoaula de Direito Penal. E olha, só para delimitar um pouco para quem está chegando e quem está vendo essa aula hoje, nós estamos encerrando um ciclo aqui relacionado ao Direito Penal. Direito Penal, especificamente ao Direito Penal 2, que é o que estuda a teoria geral da pena. Então, esse ciclo aqui se encerra no estudo dos últimos dispositivos aí da parte geral do Código Penal. Então, classicamente, isso aqui é estudado no chamado Direito Penal 2, disciplina que é estudada aí no terceiro e quarto período nas instituições, tá bom? Então, o Direito Penal 2 vai encerrar esse ciclo, permitindo que o aluno esteja habilitado a estudar os crimes em espécie, né? Aos crimes em espécie. Então, nós estamos aqui finalizando a parte geral do Código Penal, verificando uma das causas extintivas de punibilidade. Então, na última aula, eu falei para vocês que a causa extintiva do decurso do tempo, que é a prescrição, nós iríamos estudar numa aula própria, hoje, aqui nessa aula que nós estamos começando, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos estudar aí a prescrição e o que se refere, quando que se opera e quais que são as suas modalidades, beleza? Vamos lá, sigam com a gente aí a aula. Então, olha só, vamos iniciar pela conceituação. O que é aí a prescrição? Então, vejam, quem viu a última aula, causas extintivas de punibilidade, já sabe que a prescrição é uma dessas causas extintivas de punibilidade. Ou seja, que impedem o Estado de exercer o ius puniendi depois do ius persequendi. Então vejam, quando se comete um crime, o Estado é obrigado a iniciar o chamado ius persequendi, que é a persecução penal. É a busca pela autoria e materialidade do crime, tá? Então, quando se comete um crime, o Estado ganha o direito de punir, ius puniendi, que só pode ser exercido através do devido processo legal, ius puniendi, né? Então, são exercícios dentro de um Estado que monopolizou a possibilidade de imposição de pena. Então, a gente está voltando lá no princípio do estudo do direito penal e estamos avançando um pouco porque a gente vai estudar no início do processo penal, na parte ainda geral. Tá? Então vejam só, o direito de punir, de impor a pena, que é o que nós estamos estudando aqui, depende de uma comprovação de existência de um crime e o cometimento por alguém. Então nós estudamos todos esses institutos aqui para que a gente entenda a forma como se prove que alguém cometeu um crime, o que é um crime, quem agiu em concurso e até quando pode ser exercido esse dever de punir do Estado. Esse ius puniendi, tá? Então, vejam só, o exercício do dever de punir pelo Estado, ele é exercido dentro de 3 esferas. Eu gosto de chamar isso aí de dever, poder, garantia. Então, vejam só, é um poder exercido, é um poder exercido para a execução de um dever e nos limites das garantias individuais aí que são dadas a todos dentro do Estado brasileiro. Então, poder é a decorrência do exercício da função estatal. Então, o dever de punir, é um dever de impor a pena, tá? Os deveres são os impulsionadores desse processo. Então, cada ente dentro do Estado democrático tem um dever e as garantias são os limitadores. Então, não pode se aplicar pena perpétua, por exemplo, penas cruéis, enfim, tudo aquilo que a gente estudou lá no comecinho, né, na teoria geral da pena e lá no comecinho do direito penal, sempre reforçando aí, são direitos e garantias fundamentais. Então vejam, o dever de punir faz com que existam poderes fracionados para execução e verificação desse dever de punir dentro de certas garantias que são limitações impostas aí aos entes estatais. Então, dentro do escopo das garantias individuais, nós temos uma, dentre tantas outras, que é o direito à razoável duração do processo. Então, como decorrência dessa garantia fundamental de ter um processo com uma duração razoável, tem-se a limitação temporal do Estado em possibilitar a aplicação de uma pena. Então, vejam, em decorrência de um dever de punir, tem-se uma limitação, pode-se punir até determinado tempo, desde que seja razoável a duração do processo. Então, é uma limitação
temporal imposta para o Estado, como garantia individual do indivíduo. Então nós temos uma série de porquês, de fundamentos, pela existência desse limite temporal para aplicação de uma pena. Então olha só, em termos de política criminal, é uma escolha legislativa. É uma escolha legislativa de limites temporais a depender da gravidade de cada um dos crimes. E a gente vai ver que isso é bem estabelecido lá no artigo 109 do Código Penal, em que, a depender da gravidade, que é medida pela quantidade da pena, tem-se um prazo prescricional. Então, quanto mais grave o crime, maior é a pena e maior é o prazo prescricional em decorrência. Isso é o quê? Isso é escolha legislativa, é política criminal, tá? Busca-se também a eficiência estatal. Olha, busca-se a prescrição para dar um aviso no exercício dos deveres dos entes estatais. Olha, vocês têm um prazo para aplicar a pena. Então, tem-se um prazo. Isso busca garantir o pleno e efetivo funcionamento dos órgãos, né? É como eu falar para algum aluno, olha, tem um trabalho aí, você pode entregar amanhã ou quando você quiser. Então vejam só, se não se operar uma espécie de prescrição aí na resolução de um trabalho, o aluno vai entregar lá no final do semestre. Agora, quando eu imponho sanções, olha, se não entregar até a semana que vem não vale nada. Então veja, se operou a prescrição. Para que eu busco isso? Para que o trabalho seja entregue num prazo razoável. Olha só, a mesma coisa aqui. A eficiência estatal. Enquanto eu busco a eficiência de um trabalho com relação ao aluno, o Estado busca a eficiência impondo a quem exercem os poderes, então, polícia, Ministério Público, Judiciário, que tenha em um tempo razoável a aplicação de uma determinada pena. É essencialmente também uma garantia individual da segurança jurídica para o jurisdicionado, em saber que, tendo cometido um crime, ele vai ser processado em um determinado limite temporal. A gente fala para não ficar com a espada de Damocles sobre a cabeça, não é? Então pesquisem isso aí para entender qual o sentido dessa expressão, tá? Mas efetivamente é para que a pessoa não fique sem saber quando vai ser aplicada a pena em face dela ou quando que ela vai ser processada. E instrumental, para evitar também o perecimento de provas, não é, gente? E evitar a eficiência também. Então tem relação lá com a eficiência estatal. Então, com o decurso do tempo, as provas vão-se embora. E olha só, com o decurso do tempo, não tem por que aplicar a pena. Ainda com os prazos prescricionais como nós temos, acontecem questões em que uma pessoa, depois de 20 anos, por exemplo, é encontrada. E dali, do crime até quando foi encontrada, nunca mais cometeu crime nenhum. Então, resta a gente se perguntar, vai ter eficiência a aplicação de uma pena tardia? Ou o que o Rui Barbosa falava, né? A justiça tardia não é mais do que uma injustiça qualificada. Enfim, nós temos que ter tempo para tudo, inclusive para que o Estado atue. Então, essa é a essência e esses são alguns dos fundamentos aí para a existência da prescrição. Então, pessoal, momento em que se opera. Qual que é o momento que se opera aí a prescrição? Da pretensão punitiva, é aquela prescrição que opera antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então vejam, o Supremo reafirmou ano passado que a execução da pena ela só se dá depois do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então vejam, antes desse trânsito em julgado, nós temos a prescrição da pretensão punitiva. Então a pretensão de punir é aquela que decorre do cometimento do crime. Então quando se comete um crime, o Estado tem a pretensão de punir, que na verdade é o dever de punir, não é? E essa pretensão se busca através da repartição do Estado em diversos órgãos, né? A pretensão de punir se dá buscando provar autoria e materialidade, através de quê? De um inquérito que reúne provas, de uma ação penal, que é a busca da pretensão de punir pelo órgão ministerial, a defesa dessa acusação pelo órgão ministerial no processo penal e a aplicação de pena depois de uma sentença condenatória. Então, olha só, antes da aplicação de pena, você tem uma prescrição da pretensão punitiva. Depois do trânsito em julgado, você tem uma prescrição da pretensão executória, porque aí você tem um título executivo. Um título executório, né, que é o cumprimento da pena. Aí sim vai se aplicar a sanção penal. Então, uma se opera antes do trânsito em julgado e outra depois. Claro,
Com a reforma do pacote anticrime, surgem algumas aberrações aí. Olha, a prescrição que ocorre depois do início da execução, no caso de condenado a pena maior de 15 anos no júri, por exemplo. Então, eu não vou adentrar nessa temática agora, até porque essa aula é voltada para o aluno de Direito Penal 2. E essa é uma temática que estuda-se lá em procedimento do júri, lá no 8º período ainda em Direito Processual Penal 3, tá bom? Então não vou entrar nessa temática, mas existem inconsistências aí no nosso sistema operados com a reforma da lei anticrime, tá? Então, momento que opera, tá? Natureza jurídica e topografia. Então veja só, é uma causa extintiva de punibilidade, nós já vimos isso, é uma das causas extintivas, tá? Então ela é prevista lá no artigo 107, no inciso 4º, dentre o rol lá das causas extintivas no rol exemplificativo lá do Código Penal. Nós temos outras causas em outros locais também, como eu falei para os senhores, tá? Os prazos vão estar lá no 109, a regulamentação da pretensão executória no 110, o termo inicial da pretensão punitiva no 111, o termo inicial da executória no 112, a prescrição na causa de livramento condicional está lá no 113, ou na evasão do preso, a prescrição no caso de multa, nós temos a redução de prazo do 115 e as causas impeditivas, interruptivas, 116 e 117. Então, isso aqui é a topografia do que a gente vai esmiuçar na aula de hoje, quando a gente falar aqui, à medida que a gente for falando aqui, sobre a prescrição, tá? Cabe ressaltar, antes da gente iniciar, que existem alguns crimes que são imprescritíveis no Brasil por força de nossa Constituição. Então, olha só, o racismo está lá no artigo 5º, tá? Que é um crime imprescritível e é regulamentado por uma lei específica, 7716 de 89. E a ação de grupos armados e civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que é a lei 7170 de 83. Então, esses são os dois casos constitucionalmente previstos. E olha só que interessante. É um direito fundamental, a prescritibilidade. Olha só, a prescrição é um direito fundamental. Duração razoável do processo, eu falei lá atrás. Direito fundamental. Portanto, olha só, segundo o Supremo, não é possível criar, por lei, outras causas de imprescritibilidade, sejam causas processuais, sejam causas penais, tá bom? Então, olha só, algumas causas vão ampliar o prazo de prescrição, mas não podem tornar o crime imprescritível. Nós vamos ver lá na frente que a citação por edital já houve um entendimento lá no início, tá? Logo após a Constituição, que a suspensão do processo era por prazo indefinido, não pode. Seria a criação de uma causa processual de imprescritibilidade, então não poderia ser feito, tá? Segundo ponto, crimes contra a humanidade. Então, crimes de guerra contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma, tá? Que rege o Tribunal Penal Internacional, são crimes imprescritíveis, mas veja só o que o Supremo falou nessa DPF 153 aí, que foi avaliada por eles, né, pela Suprema Corte. Então, olha só, os crimes contra a humanidade não são imprescritíveis. Por quê? Porque o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a imprescritibilidade desses crimes. Então, como o Brasil não é signatário, não foi internalizado em nosso ordenamento jurídico, então não tem força supralegal, como outros tratados que foram internalizados. Ou, se fosse votado pelo Congresso, como emenda constitucional, nos termos lá do artigo 5º, não é? Nós teríamos aí uma emenda constitucional. Seria possível, mas como o Brasil não é sequer signatário, não são imprescritíveis esses crimes, tá? Espécies de prescrição. Então, dentro daqueles gêneros, que é a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, nós temos espécies. Dentro da prescrição punitiva, nós temos aí a propriamente dita, é a PPPP, a superveniente, a PPPS, a retroativa, PPPR.
e nós temos a prescrição executória. E além disso, nós temos uma criação doutrinária, que é a PPPV, a prescrição da pretensão punitiva virtual. Nós vamos estudar também uma construção doutrinária, mas não tem aplicabilidade por força, inclusive, de súmula, tá bom? Mas é uma construção defensiva e a gente vai ver ela aqui também para que a gente a conheça, tá? Efeitos da prescrição. Então, olha só. A prescrição da pretensão punitiva, aquela antes do trânsito em julgado, ela tem como efeito impedir o seguimento da persecução. A persecução é dividida pela investigação preliminar, geralmente é o inquérito, pelo exercício da ação penal e pelo início do processo penal. Então, ela vai paralisar, vai parar com a declaração da ocorrência da prescrição. Então, olha lá, se o inquérito estiver em andamento e ocorrer a prescrição, o delegado de polícia vai poder paralisar o inquérito e sugerir o arquivamento ao Ministério Público. Olha, sugiro o arquivamento, senhor promotor, porque operou a prescrição aqui da pretensão punitiva, tá? Então, olha só, se o delegado não fizer isso e continuar a investigação, considera-se um constrangimento ilegal, porque o Estado já perdeu aquele poder, e a pessoa, através de habeas corpus, ela pode pedir o trancamento do inquérito policial. Ou pedir o arquivamento, não é? Seria o mais correto, tecnicamente falando, é pedir o arquivamento via HC do inquérito policial, tá? Se no exercício da ação penal, que é o exercício da pretensão punitiva propriamente dita, não é? O MP requer a condenação de alguém através de uma petição inicial, olha só, vai obstar o segmento. Então, o MP não vai poder propor essa inicial acusatória, não vai poder pedir a condenação de alguém. Então, nesse caso, vai ser a ausência da condição de uma ação que vai ensejar, olha só, que o MP ou já arquive direto, não exercendo o dever de ação penal, ou se ele exercer, o juiz rejeite o recebimento dessa inicial por ausência de uma condição da ação. E se o processo estiver em andamento, então, olha só, se o inquérito tiver concluído, o MP tiver exercido o dever da ação penal, o juiz recebido e no meio do processo operou a prescrição, o juiz vai declarar a prescrição. Então vai ter uma decisão em que ele declara a prescrição. E olha só, declarar a prescrição não significa que o réu é inocente ou tampouco é condenado. Significa que o Estado não teve o tempo para verificar. Então mantém-se o estado natural, o estado constitucional de inocência. Se o juiz não fizer, o réu pode ingressar com habeas corpus e buscar aí o trancamento do processo penal, tá? Trancar o processo penal aí por prescrição, tá? Extinção da punibilidade. Efeitos. Na executória, ela vai ser declarada pelo juiz de execução. Se for pedido pelo advogado e o juiz de execução não aceitar e não declarar a prescrição, vai caber recurso, tá? Vai ter um recurso, agrava a execução, e aí vocês vão estudar essa parte de recurso lá na frente. Então o juiz de execução vai ter uma decisão declarativa, né, de ocorrência aí da prescrição, ouvido sempre o MP, sendo a decisão recorrível, tá? E vai extinguir, nesse caso, gente, somente a pena. Então, no caso da pretensão punitiva, vai extinguir todos os efeitos, até porque não tem sentença. Nesse caso aqui, da executória, vai extinguir só o efeito principal, só a pena. Então, vai continuar o réu reincidente, aliás, o condenado que agora teve o crime prescrito, né, vai continuar como sendo reincidente, vai ter os efeitos primários e secundários, penais e extrapenais aí, exceto o efeito principal, que é a pena em si. Então vai ser liberado, mas vai ter que pagar a indenização normalmente, vai ser considerado reincidente. Então, se tiver perdido aí a habilitação para dirigir, vai continuar sem, enfim, só o efeito principal que vai ser extinto, tá bom? Termo inicial, isso aqui é importantíssimo. Então, o termo inicial que eu vou falar aqui é com relação à prescrição da pretensão punitiva. Então, nesse caso, adotou-se a teoria do resultado. Vejam só, teoria do resultado. O que significa? Regra geral,
é o dia da consumação do crime. Então não importa quando foi cometido e sim quando foi consumado. E vejam, isso pode confundir um pouco, porque a regra do direito penal é a teoria da ação, não é? Então, por exemplo, a idade é medida quando foi a ação, independentemente de quando foi o resultado. Enfim, aqui para a prescrição, a regra da consumação do crime, então o dia da consumação. No crime tentado, o último ato de execução. Nos crimes permanentes, o dia da cessação da permanência. Então, por exemplo, sequestro. Enquanto se mantiver, tá? Não vai ter o termo inicial. Cessado o sequestro, termo inicial da contagem do prazo. No crime de falsificação e bigamia, quando se tornar pública a falsificação ou o casamento, tá? Quando o fato for publicizado. E nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, o termo inicial vai ser quando completarem 18 anos, tá? Então, quando completarem 18 anos vai ser o termo inicial. Algumas causas, pessoal, vai suspender o prazo prescricional. Então, nós vamos ver a tabelinha logo mais. Para cada crime tem um prazo. Então, ele vai variar de 20 anos a 3 anos. Então, esse prazo vai ser suspenso por um período, a depender dessas causas aqui. Então, olha só, prejudicial. Nós vamos estudar lá em Direito Processual Penal as prejudiciais, tem aqui no site. Eu não recomendo quem está estudando, quem está no terceiro, quarto período ainda ver o que é prejudicial, tá? Porque é um tema que ainda vai ser estudado, mas basicamente prejudicial é a suspensão do processo penal por um crime quando há alguma causa que tem que ser decidida antes. Então, olha só, vou dar um exemplo mais básico. Crime de bigamia, que eu falei há pouco, não é? Crime de bigamia é casar-se 2 vezes, não pode no Brasil. Então você tem um casamento e ter outro também, não pode, né? Claro, só depois de separado. Então 2 casamentos em paralelo não pode ter, é o crime aí de bigamia. Então suponha que uma pessoa esteja sendo processada por bigamia, ela fala, olha, o primeiro casamento não foi válido, aquele papel não vale nada. Vai suspender o processo penal enquanto provar se aquele primeiro casamento foi ou não válido. Então vejam só, enquanto não solucionada essa questão, o prazo fica suspenso. Então vai suspender aquela contagem de 3 anos, de 4, de 8, de 12, de 20, enfim, vai suspender esse prazo aí da contagem, tá? Enquanto estiver sendo cumprida a pena no estrangeiro. Então, como o Estado brasileiro não vai ter como executar enquanto a pessoa estiver cumprindo a pena no estrangeiro, vai suspender-se o prazo. Tá? Quando a pessoa é citada por edital e não comparecer, então nesse caso vai duplicar o prazo que a gente vai ver aqui da prescrição, viu? Então o processo vai ficar suspenso enquanto não achar a pessoa que vai ser citada por edital. Se não achar naquele prazo, vamos supor, 4 anos, então durante 4 anos fica suspenso, não achou a pessoa, aí abre-se a contagem do prazo prescricional propriamente dito e aí mais 4 anos. Então basicamente vai se dobrar o prazo. O período de prova da suspensão condicional do processo, enquanto tiver aquele período de prova, tá? Igual do sursis também, que nós vimos aqui, enquanto o período de prova está suspenso o prazo. Expedição de carta rogatória, que é uma citação para a pessoa que se encontra no estrangeiro. Como o Brasil não pode determinar a justiça de outro país o cumprimento de prazos, enquanto não cumprir, vai estar suspenso o prazo aqui no Brasil. E suspensão de processo contra o parlamentar. O parlamentar tem, dentre as prerrogativas essa, cometendo algum crime no decurso aí do seu mandato, não é? A casa pode suspender o processo. Então, enquanto tiver no mandato, vai estar suspenso. Finalizado, vai retomar-se o prazo. Tem mais. Suspensão da persecução no parcelamento de débito tributário. Então, crime contra os tributos aí, se a pessoa parcela o tributo, vai suspender o processo até que ela pague todas as parcelas, tá? Suspensão do processo, se reconhecida a repercussão geral, então os processos em que a pessoa recorre ao STF, tá? Se for reconhecida a repercussão geral, vai se suspender os prazos. Então vai ser um caso que vai afetar a muita gente, então vamos suspender também os prazos. Acordo de leniência, que é um acordo feito com empresas, em caso de crimes, aí vai suspender. E o cumprimento do acordo de colaboração premiada. Acordo de colaboração premiada, quando negociado, ele vai poder suspender o prazo prescricional por 6 meses dobrado. Aí. Então, 1 ano é um prazo, nesse caso aqui, previsto expressamente. As causas interruptivas, por sua vez, elas zeram o prazo do processo, né? O prazo da prescrição.
Então, olha só, se for o prazo de 3 anos, como eu tinha citado anteriormente, se estiver no segundo ano já, faltando um ano, ocorreu uma causa interruptiva, zera e começa a contar do começo novamente. Então, causa interruptiva zera, causa suspensiva traz efetivamente a suspensão do prazo. Então, olha só, recebimento da denúncia ou da queixa, que é a petição inicial acusatória, sentença de pronúncia, que ocorre no júri. O júri nós temos duas fases. Quando encerra a primeira fase e a pessoa é submetida ao julgamento popular, é quando se ocorre a pronúncia. Então, a pronúncia é o quê? Quando o juiz fala que o acusado pode ser submetido ao julgamento popular. Então, é uma causa interruptiva. A decisão que confirma essa pronúncia também, porque o acusado pode recorrer, né? E se ele recorrer, a decisão que confirmar também vai interromper o prazo. E a publicação de sentença ou acórdão recorríveis. Então, condenatório recorrível. O irrecorrível não pode. Então, por exemplo, a pessoa que seja condenada no STF pelo plenário, né? Nós tivemos aí a ação penal chamada mensalão, né? 470, no STF, por exemplo. O condenado no STF pelo pleno é irrecorrível. Se é irrecorrível, não tem como ser causa interruptiva. A publicação de acórdão ainda recorrível, viu? Que confirme a condenação também. Então, nós temos um precedente aí do STF que fala que a publicação de acórdão condenatório, tá? Que confirme a condenação, mas que amplie a pena. E o início ou a confirmação, ou a continuação do cumprimento de pena. Então, no caso da execução, né? O início do cumprimento da pena, ou a pessoa que fugiu foi recapturada, ou se apresentou novamente e recomeçou a cumprir a sua pena, tá? Essas causas, exceto essa aqui, início ou continuação do cumprimento da pena, elas vão se comunicar aos coautores e partícipes, tá? Então, exceto essa causa aqui, que eu nem sei porque está aqui, foi erro do estagiário, com certeza, não é? Se comunica aos coautores, tá? Então, vão se operar também com relação aos processos conexos dentro do mesmo caso penal. Tá? Então, essas não vão se comunicar, a reincidência, porque é personalíssima, tá? E o início ou a continuação do cumprimento da pena. Olha só, e aí, quais que são os prazos? Estão lá no artigo 109, tá? É bom a gente conhecer, decorar, ainda que eu não ache uma boa técnica e não tem muitas provas que fazem isso, a exigência de decorar esses limites, tá? Mas é bom saber o limite mínimo e máximo e ter uma noção do que eles são. Então vejam só, se a pena é inferior a 1 ano, é 3 anos o prazo prescricional. E vocês viram, tem causas que suspendem e tem causas que interrompem. Entre 1 e 2 anos, então crime de 1 ano, por exemplo, 1 ano, qual que vai se aplicar? Essa aqui, entre 1 e 2 anos. Menor que 1 ano, 3 anos. Chegou em 1 ano, 4 anos, até 2 anos. Então, 2 anos e 1 dia já vai entrar aqui e vai até 4 anos exato. Se opera em 8 anos aí a prescrição. Passou de 4 anos e 1 dia de pena, se é 4 anos e 1 dia de pena até 8 anos, a prescrição se opera em 12 anos, tá? Se passou de 8 anos e 1 dia, nós temos aí 16 anos de prescrição. Isso, e a pena superior a 12 anos vai se operar em 20 anos. Então, 12 anos e 1 dia para frente, 20 anos aí o prazo prescricional. Gente, e aí nós vamos ter as modalidades de prescrição, tá? Eu vou estudar com vocês cada uma das subespécies. Então, nós temos o gênero, que é a prescrição da pretensão punitiva, e a prescrição da pretensão executória. Dentro delas temos as espécies que nós vamos estudar. Então, a primeira delas, prescrição da pretensão punitiva. Vamos ver quais que são. Dentro da pretensão punitiva, nós temos a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. O que é isso? Então, olha só. Essa aqui é aquela abstrata, que a gente não sabe ainda qual que é a pena que vai ser aplicada ao condenado. E o que a gente faz sem saber qual que é a pena? A gente vai pegar a pena máxima do tipo penal secundário. Então, lá no tipo penal secundário, você tem uma pena mínima e máxima. Você vai usar a pena máxima para calcular.
Então, é usado a pena máxima combinada ao crime. Ou, se feito em concurso, a pena máxima de cada um individualmente. Nós vamos ver isso aí. Vai se aplicar o maior aumento possível. Então, se a pena máxima é 3 anos, com a causa de aumento de 1 ano, vai se considerar que ele vai ter a pena máxima. Então, 4 anos. Então, já joga na tabela nossa lá, uma pena de 4 anos. E aplica-se a menor diminuição possível. Tá? Maior aumento e menor diminuição. Se menor de 21 anos, a pessoa que quando cometeu o crime, tá? Vai se reduzir os prazos daquela tabela que nós vimos pela metade. Então vai de 1 ano e meio até 10 anos aí, a depender da quantidade de crime. Então crime até 1 ano e meio, crime acima de 12 anos, 10 anos para prescrever. Então se menor de 21 anos na data do crime. E como vai se operar? Bom, primeiro a gente vai calcular o termo inicial, ou quando o crime se consumou, ou no último ato tentado, ou quando dado publicidade ao crime de falso, ou bigamia, enfim, aquelas causas que nós vimos, e vamos calculá-la no decurso do processo. E verificar se antes de cada causa interruptiva ela se opera. Então, olha só, do cometimento do crime até o recebimento da denúncia, é uma causa interruptiva, não é? Então, se do cometimento do crime até o recebimento da denúncia passou daquela tabela, operou-se aí a prescrição. Vamos a um exemplo aqui, olha só. Vamos considerar que o crime cometido tem a pena máxima menor que 1 ano. Então, a pessoa cometeu um crime que tem a pena máxima menor do que 1 ano. Tá? Um crime de menor potencial ofensivo. E aí, cometeu o crime, registrou-se o boletim de ocorrência e aí ficou parado. E aí, depois de 2 anos e 9 meses, o inquérito é entregue aí ao promotor, não é nem inquérito, é TCO, mas enfim, o TCO é entregue ao promotor de justiça e o promotor oferece a denúncia depois de mais 1 ano. Então, 3 anos e 10 dias aí. Passou do prazo, então operou-se a prescrição propriamente dita. A mesma forma, depois da denúncia até a sentença condenatória, tá? Sentença condenatória é recorrível. Então nós vamos ver naqueles limites aí das causas interruptivas e das causas suspensivas também, se eventualmente elas tiverem. Então vai se fazer a contagem antes da sentença, verificando. Então olha só, do crime até o recebimento da inicial, do recebimento da inicial até a publicação da pronúncia, se for no caso do júri, da publicação da pronúncia até a confirmação da pronúncia, se for no júri também, e dali até a sentença. Então, nesses prazos, se operar a prescrição, tratou-se aí da prescrição propriamente dita, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Então, é a PPPP, tá? Claro, considerando-se as causas suspensivas, se eventualmente tiverem aí no processo. Então, essa vai se operar do crime para frente, sem que tenhamos ainda uma sentença. Então, essa é a primeira. A segunda delas é a prescrição da pretensão punitiva superveniente, a PPPS. Ela se opera quando? Após a sentença. Então, olha, a propriamente dita vem do crime até a sentença, até antes da sentença. A superveniente vem da sentença para frente, da primeira sentença condenatória, recorrível para frente. Então essa aqui, ela vai operar nas instâncias recursais. Pessoa condenada, ela vai recorrer. Essa aqui vai se operar então entre a sentença e os recursos. Olha só que interessante. Então depende do trânsito em julgado para acusação. Por quê? Porque olha, quando transita a condenação, quando a condenação transita em julgado para acusação, só a defesa recorreu, não se pode piorar a pena. Então aquela vai ser a pena máxima. Então nós sabemos o valor da pena máxima. Então a gente joga naquela tabela, naqueles valores da pena e vê qual que é o tempo que o Estado vai ter para as instâncias recursais correrem, tá? Então o cálculo vai se dar com a pena concretamente aplicada e o termo inicial vai se dar na publicação da sentença ou do acórdão que sejam recorríveis. E olha,
lembrando que vão ter causas suspensivas. Então, por exemplo, lá nos recursos, a pendência de embargo de declaração vai suspender o processo. Para quê? Para que não haja impunidade, tá? Então, ela vai ocorrer da sentença para frente. Então, a propriamente dita do crime até a sentença, a superveniente da sentença até o trânsito em julgado. Então, olha só, vai ocorrer da sentença até o trânsito em julgado, até quando, antes do trânsito em julgado, se operou a prescrição dentro daquela tabela lá do artigo 109, gente. Olha só, tá aqui, né? Vou precisar ficar voltando sempre nela, né? Vamos ver. Aqui, ó. Tá aqui. Então, vejam só, nós vamos jogar. Então, a pessoa condenada a 3 anos, tá aqui, né? O Estado vai ter 8 anos para julgar todos os recursos e transitar em julgado a sentença. Então, é um exemplo, tá? Então, 8 anos. Então, essa aqui é a superveniente, tá? Então, superveniente da sentença até o trânsito em julgado. Retroativa é da sentença até o marco interruptivo anterior. Então, é calculada com base também na pena concreta. Então, nós já vamos ter uma sentença, tá? Já vamos ter uma sentença que vai ter transitado em julgado para acusação, ou seja, não vai piorar a situação do condenado. Então, a acusação não recorreu, lembro, não vai piorar a situação para o condenado. Então, aquela vai ser a pena máxima. Ocorre após a publicação da sentença ou do acórdão, tá? E ela vai se contar olhando para trás. Então, olha a diferença. A superveniente para frente e a retroativa para trás. Então, a prescrição da pretensão punitiva retroativa olha para trás. Então, o juiz, a partir do momento que aplicou a sentença, ele olha para trás e vê se entre ou o recebimento da inicial ou entre a pronúncia ou a confirmação da pronúncia, no caso do júri, se operou essa prescrição, tá? Então, vejam, uma coisa é olhar para frente com a propriamente dita. Então, você está olhando com a pena máxima. Lá na sentença, a pena foi abaixo da máxima, então nós vamos rever olhando para trás, para ver se retroativamente se operou a prescrição. E olha só, o marco final aqui é o recebimento da inicial, não se opera na etapa investigatória. Então, juízo singular até o recebimento da inicial. Quando for no júri, o juiz vai olhar se entre a sentença e a pronúncia operou a prescrição, se entre a confirmação da pronúncia a pronúncia operou e se entre a pronúncia e o recebimento da inicial operou a prescrição. Então, ele vai ter 3 análises aí, caso, claro, tenha tido recurso aí quanto à pronúncia. Da mesma forma, não se aplica ao inquérito neste caso. Então, olha só, o resumo aqui de todas as prescrições da pretensão punitiva. Então, propriamente dita, ela vai do crime para frente. Então, tem os prazos interruptivos, vai do crime para frente, tá? E vai se operar com base em quê? Na pena máxima em abstrato, então vai olhar para frente. Na superveniente, depois da sentença até o trânsito em julgado, com base em quê? Na pena da sentença. Na retroativa, nós vamos ter da sentença condenatória, olhando para trás até o recebimento da inicial. Da sentença até o recebimento da inicial, não é do trânsito em julgado, tá? É da sentença até a inicial, olhando retrospectivamente se o processo ocorreu no prazo de acordo com a sentença que foi aplicada. Então, olha só, antes da sentença a gente olha para a propriamente dita, na sentença vai se olhar para frente o que vai se operar e vai se olhar para trás o que já se operou. Então, propriamente dita, superveniente e retroativa, ok? Então aqui dá para a gente ter uma boa visão do que é cada um. Vamos agora para a executória. A executória depende de quê? Trânsito em julgado de sentença condenatória. Então vamos lá. Trânsito em julgado. Então essa aqui é a perda do dever de executar, do dever de aplicar uma sanção penal, seja ela qual for, restritiva de direitos, privativa de liberdade ou multa, né? Então, seja ela qual for, após o devido processo legal. Então, passado o devido processo legal, tendo-se uma sentença condenatória, o Estado é obrigado a executar. Então, se ele passa de um prazo sem executar, ele também perde aí esse dever de executar, a possibilidade pelo decurso de tempo. Contagem.
ela vai se basear na pena concreta, agora não tem discussão, nós temos uma pena fixa. A tabela vai ser aquela mesma tabela lá do 109, olha só, a mesma tabela, só que nós vamos ter uma pena fixa, não vai precisar usar pena abstrata. Se o condenado for reincidente, nós vamos ter um aumento desses prazos aqui em 1/3, então atenção, se for reincidente, claro, a reprimenda é maior, então a reincidência ela afeta tudo, inclusive aumenta os prazos aí em 1/3, então aumenta bastante aí os prazos, né? Se o condenado fugir, a prescrição vai se operar com o resto da pena que falta. Então olha só, condenado a 10 anos, prescrição é 16 anos. Aí depois ele foge quando faltam 2 anos de pena. Então a prescrição daquele restante da pena vai ser de acordo com o que falta de pena para ele cumprir, tá? O que falta de pena. O termo inicial é o dia do trânsito em julgado, da sentença condenatória, tá? Ou do dia da fuga, do dia que fugiu do presídio, tá? E é reduzida pela metade para quem cometeu o crime quando era menor de 21 e maior de 18, claro, né? E para a pessoa que tinha mais de 70 anos no dia da sentença. Então vai reduzir pela metade, é bom observar. Então lembre, o que pode modificar esses prazos aqui? Reincidência, que aumenta em 1/3, a menoridade relativa chamada, menor de 21 e maior de 18, e a menoridade relativa no momento do crime e a maioridade no momento da sentença, maior de 70 anos no momento da sentença. Então isso vai alterar os prazos aqui da pretensão executória, tá? No caso de menor de 21 anos, na pretensão punitiva também. No caso de maior de 70, não, tá? Causas interruptivas e suspensivas. Então, olha só. As causas que vão interromper, ou seja, vai zerar o prazo, é o início de cumprimento. Então, iniciado o cumprimento, zera o prazo, calcula-se com a pena lá que foi concretamente fixada na sentença, ou continuação do cumprimento da pena. Então, a pessoa que fugiu, quando recapturada, vai zerar o prazo de contagem, tá? Causas suspensivas, quando estiver cumprindo outra pena, então as penas são cumpridas sucessivamente, da mais grave à mais branda. Então, enquanto cumpre uma pena, a outra está suspensa. Ou no prazo de cumprimento do sursis ou do livramento condicional. Bom, essa modalidade não é executória e nem propriamente dita, é uma modalidade criada no âmbito aí da Defensoria Pública, que vem tentando fixar essa tese, solidificar essa tese aí nos tribunais. É a chamada prescrição virtual. A prescrição virtual nada mais é do que uma construção doutrinária, que já foi admitida em alguns casos na jurisprudência, mas que hoje é rechaçada por conta da súmula 438 aí no STJ. Então, até que haja um overruling, uma superação desse entendimento, ela está superada. Então, o que é? É você imaginar quanto vai ser aplicado de pena pelas condições do processo e antecipadamente, de forma virtual, você buscar operar a prescrição. Então, veja, não tem lastro legal no Código Penal e tem uma súmula que a proíbe, tá? Então ela busca, e o fundamento dela é a economia processual. Então alguém processado por furto primário, o valor não é insignificante, mas é de menor valor, por exemplo. Então nós vamos ter uma pena aí máxima de 2 anos. Então um processo que demore, por exemplo, olha só, você vai ter uma pena aí no máximo de 2 anos. Então o processo já está durando 3 anos e 8 meses. E ainda não foi feita a instrução. Então já se pede, já sabendo que vai prescrever. Então é uma possibilidade aí de se aplicar para a economia processual, mas não é aceito aí pela súmula 438, viu? E pela regra do 315, então, o juiz, como tem que se basear nos precedentes, né, para sua decisão, então eu vejo muita dificuldade de se aplicar na atualidade, por enquanto. Prescrição nas restritivas de direito e na multa, gente. Estamos finalizando aqui, tá? Olha só, para a restritiva de direito, como a restritiva de direito é substitutiva, nós vimos lá aqui, o juiz aplica a privativa de liberdade e verificando se, conforme 44 lá, causa de substituição por restritiva de direito, ele faz a substituição. Então vai se aplicar o mesmo prazo que se operaria a privativa de liberdade, tá? Então opera-se a privativa de liberdade por ser ela substitutiva.
No caso da prescrição da pretensão executória, tá? Vai se operar o tempo faltante aí da pena alternativa aplicada. Então, o serviço comunitário falta 1 ano, então vai se aplicar esse restante de 1 ano. Mas, na verdade, o que vai fazer? Vai se operar aí a revogação. Bem, mas aí é outra história. Prescrição da pena de multa, 2 anos, quando só aplicada a multa. Então, se a pena for só multa, ela vai prescrever aí em 2 anos. Se for aplicada junto com a privativa de liberdade, ela vai ser no mesmo prazo da privativa de liberdade. Então, pode se aplicar, então, pena de 5 anos mais multa, por exemplo, preso por tráfico de drogas. E aí a multa vai ter o mesmo prazo prescricional da privativa de liberdade, tá? E quando já em execução, quando já sendo executada a multa, vai ser em 2 anos também. Há um entendimento minoritário que as regras são atinentes aí à fazenda pública, minoritário. A regra, eu entendo também que sejam penais para prescrição. Outras questões, e aí a gente finaliza, viu, gente? Outras questões, no caso de concurso de crimes, vejam só, concurso formal, concurso material, todos os concursos de crime aqui vai se operar isoladamente. Então, vai se operar isoladamente cada uma delas, viu? Isoladamente. Gente, que coisa horrível. Extinção. É extinção, essa é cedilha, viu? Pelo amor de Deus. Então, vai ocorrer isoladamente. Na lei de drogas, tá? Nós temos o uso de drogas que vai prescrever em 2 anos. Como não tem um quanto de pena, se opera em 2 anos. E aí utilizou-se, inclusive, a analogia com a pena de multa, né? E as medidas socioeducativas do ECA vão se aplicar à prescrição também, analogamente ao crime que se utiliza. Então, o ato infracional é um ato infracional análogo a um crime existente. Então, vai se utilizar por analogia aí o nosso Código Penal, ok? Então, pessoal, aqui nós encerramos prescrição, encerramos a temática de Direito Penal 2, e aí nós agora estamos aptos a partir para os crimes em espécie a partir do artigo 121 do Código Penal. Forte abraço, fiquem com Deus aí para quem está encerrando o semestre, né? Boas férias. Lembrando, gente, que nós temos diversos vídeos aqui no canal, tá? Diversos vídeos aqui no canal e eu sempre deixo as recomendações aqui na tela para vocês e ó, façam a inscrição aqui no nosso canal. Até a próxima e nos vemos em breve.